Primeira coisa que as pessoas erram é na hora que pensam em chegar na sapatilha de ponta depois de adulta. É achar que é o tempo. Não. Eu comecei balé agora, faz 1 ano, faz 2 anos, então eu sou nova no balé ainda. Preciso de mais tempo para chegar na sapatilha de ponta. Não, não é assim que funciona. Criança precisa de tempo para chegar na sapatilha de ponta. Por quê? O pezinho da criança não está totalmente formado. Sim, a criança, ela vai, os ossinhos, enquanto ela está em fase de crescimento, os ossinhos também estão em fase de crescimento, inclusive os ossos do pé. Por isso que se eu colocar uma criança na sapatilha de ponta, sendo que o pezinho dela ainda não está do tamanho certo para a idade dela, né, para a estatura dela, a chance de eu causar uma lesão nesse pé é muito grande. Por isso que criança não usa sapatilha de ponta. A gente começa a colocar ali, depois ali da adolescência, que é quando ela já, o corpo ósseo dessa pessoa já atingiu a maturidade. Agora me fala, você adulta tem que esperar o quê para atingir maturidade no seu corpo? Nada, a gente já tem nossos ossos prontos, preparados. Sim, então não é o tempo. As crianças têm que esperar o tempo porque tem que respeitar esse crescimento do corpo. A gente não. O que eu preciso se não é o tempo? Primeira coisa, entender que existe um preparo para eu conseguir chegar na sapatilha de ponta. E não é o tempo, tá? Segundo erro que as pessoas cometem, né? Fala, não, eu tenho um sonho de me tornar bailarina, dançando na pontinha dos pés. Começo a procurar uma escola de dança, uma academia, me matriculo na escola, na academia, toda feliz. Os anos vão passando e eu reparo que eu nunca sou chamada para ir para as pontas. Aconteceu já isso com você? Se não aconteceu, vai acontecer com muitas. Cara, por que todo mundo, né, tá indo para as pontas e eu não? Quem é todo mundo? Normalmente são as adolescentes. Por quê? A escola, a maioria das academias, elas veem o balé adulto como um hobby. Elas olham para o balé adulto, é um hobby, é o passatempo dessa pessoa, é a atividade física dessa pessoa. As academias não imaginam que a gente quer continuar evoluindo, que a gente quer ir para as pontas, que a gente quer participar de uma competição, que a gente quer dançar um solo. As academias ainda não têm essa visão. Sim, por quê? Porque quando começou o balé adulto, começou sendo um hobby. Hoje já não é mais. Do hobby, a gente começa a amar tanto aquilo que a gente quer fazer mais, então já não é mais hobby. E aí, a gente olha na academia e fala, cara, tem turma de adulto, tem turma de ponta, sapatilha de ponta, só que não tem adulto. Fala para mim, na academia de balé, onde você faz aula, quem faz aula em academia, tem uma aula de ponta para adultos? Tem adulto fazendo ponta? Porque se não tiver, significa é muito característico de que aquela escola não vê o balé adulto como bailarinas com potencial para chegar nas pontas. Percebe? Então, às vezes, a gente está num lugar e a gente tem um sonho. E esse lugar e esse sonho não estão alinhados. Então, se você quer chegar na ponta, se você quer dançar na pontinha dos pés, verifique se o lugar que você está fazendo balé, se ele está alinhado. Se você ainda nem começou, antes de começar, pergunta se tem aula de ponta naquela escola para adultos. Não é fazer ponta com adolescente. Para adultos, olha lá, eu sou a única de pontas no presencial. Sim, eu preciso saber, existe outras bailarinas adultas? Porque também se eu for a única, ou eu vou fazer uma aula particular, ou eu vou estar fazendo aula com adolescente. E fazer aula com adolescente para um adulto não é legal. Sim? Ok. Qual que é o jeito certo da gente se preparar, para a gente chegar nas pontas? Primeira coisa, o seu pé, os ossos do seu pé, eles já estão ok, eles já estão formados. Sim, não vai mudar. Mas a musculatura do seu pé, essa precisa de trabalho. Por quê? Para eu conseguir subir na sapatilha de ponta, eu preciso ter uma angulação certinha do meu pé com a minha perna para eu chegar no eixo. O que eu quero dizer? Se na sua aula de meia ponta,
Sim. Você tem uma meia ponta bem alta, sim? É muito possível que, quando você for para a ponta, você consegue esse mesmo eixo. Porém, se na sua aula de meia ponta, a sua meia ponta fica assim, ó, na diagonal, ela é mais baixinha, quando você for lá para a ponta, é incompatível o alinhamento. É incompatível, eu tinha que estar aqui, ó. E eu tô aqui. Por isso que trabalhar na meia ponta baixa é tão ruim, meus amores. Eu não posso trabalhar na meia ponta baixa. Se eu trabalho na meia ponta baixa, eu começo a acostumar o meu corpo de que minha meia ponta é baixa. E aí eu não tenho força na hora que eu vou para as pontas. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é avaliar a altura da sua meia ponta, se você quer ir para as pontas. Se a sua meia ponta for baixa, a gente vai precisar fazer alongamento para tornozelo e fortalecimento da musculatura da sola dos pés e panturrilha. Para quê? Para eu ter força para chegar na angulação certa na meia ponta. Para que na hora que eu for para a ponta seja só um trabalho de esticar os dedos e não mais de ter que alinhar tudo, ok?